Brazilian, let's start the press conference with Arthur Elias. Arthur, vou começar aqui a coletiva com a pergunta da Amanda Viana, a goleira do futebol feminino. Boa noite, Arthur. Gostaria de falar especificamente sobre o segundo tempo da seleção, que teve um recorte de amplo domínio e controle em boa parte da etapa final. Empurramos os Estados Unidos para trás, forçamos erros, tivemos volume, um bom pé de pressão e conseguimos capitalizar no finalzinho. O que você acha que foi preponderante para esse comportamento mais consistente no segundo tempo e o que é que então precisamos ajustar? Bom, primeiro de tudo, dizer que a gente fez mais um dia histórico para a seleção brasileira, com uma vitória aqui no território americano contra uma seleção que é muito difícil, muito vitoriosa, com uma mentalidade forte, com muitas e muitas opções de jogadoras extremamente qualificadas. Então é óbvio que o jogo sempre vai ser difícil e equilibrado. Fizemos um primeiro tempo bom, no meu ponto de vista, no aspecto tático, por ter criado vantagens e formas de criar chances de gol diferentes, seja na nossa pressão alta, nas nossas transições e também de organização ofensiva, como a gente teve uma bola que era dentro do plano de jogo, para Yasmin, não conseguiu finalizar, a Duda teve a chance, a gente teve chance da Gil, muito próxima na transição, enfim, eu me lembro de muitas chances no primeiro, algumas chances no primeiro, e realmente como a Amanda viu o jogo, o segundo foi de um domínio pleno nosso, ainda os Estados Unidos colocando atletas mais cansadas, atletas experientes, né, um pouco mais experientes e com muita qualidade. O nosso time foi muito bem, não só no plano tático, como no plano psicológico, mental, porque tomamos o gol cedo no primeiro tempo e reagimos bem. No segundo tempo, a persistência, né, e acreditar dentro da proposta e usar da melhor forma as trocas, isso sem dúvida foi o diferencial nosso em relação à última partida, e que nos deu a vitória. Pelos atletas que entraram muito bem. As correções foram feitas, mas eu estou muito satisfeito porque hoje a equipe foi consistente, foi merecedora de um resultado histórico e muito difícil de acontecer, e a gente começa a virar muita história na seleção brasileira e eu estou muito orgulhoso do que elas fizeram. Isabela Maria Cantatar, Jornal do Estado de Minas, boa noite, Arthur. O Brasil produziu bastante aí com a vitória, mas fica um ponto de alerta, teve muitas chances de gol. Na sua análise, qual é o fator que atrapalha o Brasil nessas finalizações? Falta de atenção, capricho, até mesmo pressa para marcar. Acho que o resultado de hoje traz mais confiança e alivia, de certa forma, essa possível ansiedade? Não acho que é nada disso. Falta de confiança, pressa, capricho, de maneira nenhuma. Quanto mais a gente criar chances, fizer um futebol dentro da característica delas, ofensivo, que as atletas cheguem nesse momento e tenham mais oportunidade de gol, ao natural e pela experiência de estar finalizando nesses grandes jogos, isso vai amadurecendo em cada um e elas vão tendo a tranquilidade e a eficiência, né, para esse momento que é o que define. O meu trabalho é criar muita chance como a gente criou e dar essa oportunidade delas viverem isso, diferentes atletas que já passaram aqui na seleção, e a gente tem criado oportunidades contra seleções muito difíceis como a americana, que marca muito bem, mas hoje foi muito interessante como acabou com o gol da Amanda, que é uma artilheira, né, e tinha perdido 2 oportunidades no jogo passado. Elas vão construindo essa história e vão aprendendo, né, a partir do momento que o time chega, né? O meu trabalho é fazer elas terem as oportunidades e eu acho que isso tem acontecido e elas vão evoluindo também nesse aspecto como tem evoluído em todos. Suema, Senna, Dona JC, Arthur, nos 2 últimos jogos a seleção sofreu gols nos primeiros minutos, hoje com apenas 40 segundos de jogo. Na sua avaliação, esse padrão revela um problema de concentração, de postura tática?
ou algo na preparação da equipe para o início das partidas? Não, nada disso. A gente iniciou o primeiro jogo bem, até tivemos algumas chegadas na área, nenhuma chance clara, mas a gente tinha um controle um pouco melhor. E na primeira bola que elas atacaram com 5 minutos, conseguiram fazer o gol, um erro de reinício nosso, enfim, já falei do jogo passado e esse foi um desencaixe de marcação, que foi claro que a gente teve um problema mais do lado direito, né, e por isso a troca já no primeiro tempo, mas também uma infelicidade ali, algo que eu não acabei nem vendo depois, mas a Natasha tomou uma joelhada, né, no rosto, não sei se era lance para anular o gol, mas são coisas que acontecem no futebol. Se tomar o gol no final do primeiro tempo, vai falar que desconcentrou. Se tomar no começo, vai falar que entrou desconcentrado. Então, e os Estados Unidos tomando no final, o que aconteceu? Desconcentrou. Um time mentalmente, quem que é preparado? Quem que é mais preparado? É isso que a gente tem que refletir, porque parece que a crítica é sempre, né, do lado ruim. E a seleção americana, o que ela fez hoje para tomar uma virada dentro de casa, né? É um jogo contra um adversário muito forte. A seleção brasileira hoje se comportou do primeiro minuto até o último muito bem, merecedora de vencer os Estados Unidos. Thaís Viviane, colega de futebol feminino, boa noite, Arthur, parabéns pela vitória. A marcação individual deixou o Brasil muito exposto defensivamente nos 2 jogos. Qual o balanço que você faz desse setor nesses 5 anos? Balanço excelente, não acho que a gente ficou uma equipe exposta. O que podem esperar é que a gente vai jogar. Nós vamos ser uma equipe que tenta fazer com que o futebol seja algo interessante para quem está assistindo, né? Que seja algo interessante para quem está jogando. Então a seleção brasileira marca individual, marca alto, né? Eu tenho optado por isso e acho que a gente tem evoluído nesse sentido. Cria muita chance de gol. Então para mim podemos oferecer alguma chance ao adversário, mas se a gente criar mais e fizer mais, nós vamos ganhar o jogo. Claro que isso não exclui as correções e pouco tempo de trabalho fica mais difícil de fazer. Isso, trocando atletas como a gente tem trocado, tanto na parte do setor defensivo, zagueiras, volantes, alas, né? Mas eu preciso dar essas oportunidades e a gente ir corrigindo, mas de maneira nenhuma eu vi a nossa seleção exposta hoje. Acho que, de novo, olhar para o lado ruim, em vez de olhar a história que nós fizemos aqui, que elas fizeram dentro de campo. Tão bonita essa história, um jogo dominante, né? Dominante, e muito merecedor de elogios, e não com esse pensamento e essas críticas, e pode ter certeza que a gente vai corrigir o que for necessário, mas as pessoas precisam ter orgulho do que elas fizeram hoje. Sara Américo, elas em jogo no Rede TV. Arthur, parabéns pela vitória. O Brasil saiu atrás, mas buscou o resultado e dominou os Estados Unidos no segundo tempo. Qual foi o ponto-chave para conseguir reverter o resultado e não ter o mesmo cenário do jogo passado? Nos 2 jogos vimos uma boa atuação da Gil. Ela pode ser considerada uma peça-chave dessa nova seleção? Como eu disse, as trocas hoje foram muito bem, a preparação toda, a energia da equipe, a sincronia da equipe, como a equipe entrou determinada a vencer, saiu atrás, né? Foi colocada à prova, ainda fez um primeiro tempo, no meu ponto de vista, ligeiramente melhor do que a seleção americana, e um segundo tempo muito melhor, com uma predominância no jogo, um jogo de imposição, criando muitas oportunidades, e eu acho que essa postura, mentalidade, organização tática, hoje a gente aproveitou as vantagens, né, diferente do primeiro jogo que estava claras as vantagens que a gente tinha, elas sabiam o que fazer, mas não conseguiram fazer, né, com eficiência e nem aproveitar as chances. E o primeiro jogo, nessa convocação, que realmente elas saem daqui sabendo é que a gente não pode jogar da maneira que jogou após o segundo gol no primeiro jogo. Os outros momentos são momentos contra uma grande seleção, que vão ser difíceis,
e a gente se portou bem, mas claro que o jogo completo de hoje é um marco, né, para elas, como mais um jogo referência para aquilo que o Brasil tem que fazer. Em relação a Gil, tem aproveitado muito bem as oportunidades, uma atleta que eu tenho convocado pós-Olimpíada e estou muito feliz por ver ela feliz na seleção, se entregando ao máximo, uma jogadora intensa, com qualidade. Tem os aspectos a melhorar, eu tenho conversado com ela, mas sem dúvida ela está aproveitando, está sendo muito importante para nós. E um grupo como esse, que todas se apoiam e acreditam no trabalho, faz com que as jogadoras se potencializem quando chegam aqui, e é o caso dela. Natália Santana, Rede TV, boa noite, Arthur, parabéns pelo resultado. Fala sobre as substituições no primeiro tempo e a importância das entradas da Luane e Marisa. Foi importante, a gente trabalha com grupo, é claro que numa data FIFA a gente vai fazendo experiências, dá minutos suficientes, né? Mas a gente apresentou uma dificuldade para a marcação do lado direito, especialmente. Então hoje não foi um jogo muito feliz da Lauren e da Bruninha, mas elas são grandes atletas, elas têm minha confiança, a confiança do grupo. A Lauren, né, medalhista olímpica, a Bruninha estava sempre ali nas possibilidades para a Olimpíada, depois vem sendo uma atleta convocada regularmente, tem se apresentado muito bem nos treinos, quando entrou. E hoje foi um desencaixe, algo que eu preferi mexer no primeiro tempo, porque a gente precisava muito dessa vitória e trazer esse ambiente como seria uma decisão e uma competição, né? Trazer para hoje essa mentalidade de... Claro que a gente sempre quer vencer, mas tanto as minhas decisões quanto a postura da equipe, né, foi nesse sentido de dar uma referência para aquilo que a gente tem que fazer nas grandes competições. Você é jogar pelo Brasil. Arthur, qual balanço você faz desses dois amistosos, já olhando para frente? O que é que você pretende aprimorar e o que é que vem como o melhor de tudo que viveram nessa data FIFA? Só completando, porque eu falei das duas que saíram, mas as duas que entraram, a Marisa e a Luane, foram muito bem. Muito bem, a Luane até o final deu assistência, a Marisa dificilmente ela perde duelos, mas o nível foi subindo, né? Então hoje ela jogou contra grandes atacantes, com muita intensidade, e ela venceu e também na organização com bola, fez o que era o plano. Foram duas grandes atuações, né? Assim como da seleção no geral. A gente sai com um recado em relação à primeira partida, aqueles 20, 25 minutos finais, né, com uma referência ruim, uma referência muito boa em relação a esse jogo. Sai mais fortalecida a nossa seleção, por mais uma vez quebrar um tabu. Tínhamos quebrado contra a França, vencendo a França em casa. Tínhamos feito um jogo fantástico contra a Espanha, né, que era atual campeã do mundo nas Olimpíadas. Tínhamos feito bons jogos equilibrados contra os Estados Unidos, mas estava muito engasgado, uma seleção muito difícil de vencer realmente, e nunca o Brasil havia vencido em muitos jogos aqui nos Estados Unidos, sempre perdeu. Então mais um tabu quebrado, como foi com a Austrália, que nunca o Brasil tinha vencido, e nós fomos lá e vencemos 2 jogos. Então uma confiança de que não só o caminho está certo, mas o que elas estão fazendo, como elas estão, né, comprometidas, entendendo o trabalho e um grupo grande de jogadoras conseguindo resultados expressivos contra essas grandes seleções, faz que a gente siga nessa linha dando oportunidade e elas aproveitando para que a gente chegue muito forte no nosso objetivo final, que é a Copa do Mundo em 27. Alan Caldas, Globo Esporte. Boa noite, Arthur. No noite de hoje que o Brasil apresentou alguma dificuldade para resolver os jogos e dessa vez parecia que o problema iria se repetir e iríamos sair com um empate frustrante. Acredita que esse gol da Amanda pode ter também um efeito psicológico positivo para encerrar essa questão e trazer a confiança de que, enfim, também podemos sair vitoriosos em jogos contra grandes rivais? Sim, com certeza o gol da Amanda traz, né, essa confiança a mais. Só que
não ia ser frustrante um empate não, pela atuação que tivemos e por nunca o Brasil em 12 jogos ter conseguido um empate, sempre perdeu. Mas de novo, uma mensagem ruim, né, dentro de um jogo muito bom da seleção brasileira, que o jornalista brasileiro, o torcedor tem que ter orgulho da seleção brasileira. A gente não pode ficar achando que a gente está jogando contra qualquer seleção. É incrível. Então, um empate não ia ser frustrante, né? Agora, claro, a gente precisa ser mais eficiente, precisamos. Já respondi que a gente criando chances, elas se habituando, estando cada vez mais contra grandes seleções, tendo a oportunidade de finalizar, elas vão evoluir, como estão evoluindo. Então, a gente fez algo muito difícil de fazer e muito merecedor, né, como foi, e já havia sido, não é esse gol. Né? Então, o gol da Portillo contra a França também foi um gol histórico. Né? Os 4 gols contra a Espanha também foram. Né? Contra a Austrália, quando a gente faz 3, depois 2, eu acho que é um processo que a seleção vem mostrando essa evolução, isso é nítido, né? Por mais que algumas pessoas sempre olhem o ponto negativo. João Guimarães, Rádio Gama Esportiva. Arthur, a vitória de hoje sobre uma das melhores seleções do mundo, se não a melhor, fora de casa de virada, serve para mostrar que esta seleção brasileira está madura, evoluindo cada vez mais e pode disputar qualquer campeonato com chances reais de título? Isso não tem a dúvida. Se começasse a Copa do Mundo hoje, a gente teria chances reais de título. A equipe está totalmente madura? Não, é um processo de amadurecimento, de fortalecimento, de mentalidade, de ambiente, né, de identidade cada vez mais forte. E isso a gente tem aproveitado todas as convocações para nos fortalecer. Assim como a seleção americana, eu também não vejo a seleção americana pronta. O nosso objetivo é 27, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, quanto as outras seleções. São dois elencos, grupos convocados com média de idade de 25 anos. Então, hoje apareceram essas decisões que são naturais de jogadoras que tem pouca minutagem na seleção, tanto brasileira quanto americana. E é natural, eu acho que a gente tem pensado a médio prazo, mas também aproveitado muito o nosso presente, né? E se começasse hoje a Copa do Mundo, assim como foi nas Olimpíadas, e eu falei desde que eu assumi a seleção brasileira, a gente compete contra qualquer seleção do mundo com chance de ser campeão em qualquer competição que nós formos jogar. Última pergunta, Luiz Filho, Folha de São Paulo. Olá, Arthur, encerrado esses amistosos com uma derrota e uma vitória, quais os principais pontos a serem elogiados na equipe e quais devem ser trabalhados com maior enfoque para melhorar o desempenho da seleção coletivamente? Primeiro jogo, dos 15 aos 20 minutos, os Estados Unidos teve 2, 3 chances, então foram minutos ruins. Depois de uma pausa no jogo, a gente consegue melhorar. Depois do segundo gol, o time sentiu e jogou de uma maneira que não dá para admitir que a seleção brasileira jogue assim. Em termos de tempo de jogo, foi decepcionante e elas sabem. O positivo foi nesses outros momentos do primeiro jogo, onde tentou fazer o plano, ora ia bem, ora não tão eficiente, mas o que é muito positivo, sem dúvida, é o jogo de hoje pela consistência, pela energia, pela sincronia, por buscar, sair atrás e buscar até o final, por as jogadoras que entraram, por tudo que foi feito nesse jogo tão gostoso de assistir, né? Porque os Estados Unidos também teve chances no contra-ataque, o jogo podia ter sido 7-4, né? Então eu gosto de futebol dessa maneira, é assim que eu vejo, é assim que eu encorajo a nossa seleção, e elas estão de parabéns, assim, eu tenho muito orgulho e esse é um sentimento que a gente tem saído em todas as convocações nossas, né? De orgulho do trabalho que a gente fez e vamos para a próxima.